Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo de número 16, e o verso de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o verso de número 15, por favor. Quem está sem a Bíblia vai acompanhar aqui junto comigo, tá bom? Vamos lá. Aleluia e glória a Deus. Jesus é bom. Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 15. De procurar com calma aí que a gente está sem pressa. Jesus é bom. Deu certo? Obrigado, bebê. A minha Bíblia diz assim: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Feche os seus olhinhos e vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer direto do céu, revelada aos nossos corações de uma maneira simples, para que todos, Senhor, possamos entendê-la e compreendê-la em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E eu peço que o Senhor quebrante os nossos corações para que a gente compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia fala para mim e para você que o apóstolo Paulo estava fazendo a obra do Senhor, que ele estava pregando o evangelho em uma nação distante, de língua estranha, e ali, à medida em que ele caminhava, eles saíam pelas ruas pregando o evangelho todos os dias. A Bíblia disse para mim e para você que apareceu uma moça. Essa moça tinha nela um espírito adivinhador. E a Bíblia diz que com as suas adivinhações ela dava muito lucro para os seus senhores. Ela é escrava e alguns homens, ou mulheres, eu não sei, eram os seus donos. E aquilo que ela ganhava quando fazia as suas adivinhações, esse lucro ia para os seus senhores. E era bastante dinheiro, que não era pouco, né? Até hoje, esses espíritos existem e eles continuam por aí adivinhando e muitas vezes acertando as coisas, às vezes totalmente, às vezes parcialmente. É muito comum hoje a gente ver algumas pessoas com a profissão de cartomante, não é? Astrólogo, e tantos outros aí que talvez eu não pudesse definir com adjetivo, né? Mas, enfim, são pessoas que professam a sua fé e que têm na sua vida um espírito que faz adivinhações. E veja, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não é adivinho, porque ele não precisa adivinhar o que vai acontecer, ele sabe. A Bíblia diz que o nosso Deus é atemporal. Amém? O nosso Deus, ele fez o princípio e então ele sabe de todas as, porque ele é onisciente. Então o nosso Deus não faz adivinhação. Então é errado você ligar para o profeta e falar: irmão, você quer me dizer alguma coisa do meu futuro? Eu brinco sempre, falo: irmão, você está no lugar errado, você tem que ir na cartomante, né? Aí você dá 100 lá para ela, ela joga as cartas e fala para você o que vai acontecer. Se vai ou não, depende da qualidade do espírito que está nela. Porque a Bíblia diz que este acertava as coisas. E eu estou só pregando o evangelho para você. Muita gente tem medo de falar isso, mas eu não, porque é a verdade. Eu falei para vocês, sempre digo, que a minha família veio do espiritismo, do candomblecismo, da Umbanda. Minha família toda veio de lá. Meu pai era espírita, kardecista, então eu convivi muito com esse negócio de cartomante, de fazer mapa astral, de fazer essas coisas. Isso, veja, Jesus não disse que isso é mentira. Jesus disse que isso é condenado. E a gente precisa aprender a diferença, Jesus não fala que o chocolate é ruim. O médico fala, que o nutricionista, que o chocolate é ruim. Não, ele fala que é bom, mas ele faz mal. Amém? Então, você participar, e eu estou falando porque a gente está com milhares de pessoas aí assistindo a gente na internet que tem o hábito de fazer isso. Não é? A gente, quando era católico, eu pelo menos, a gente era meio católico, meio místico, A maioria é. Talvez movido pela curiosidade, eu não sei. E daí a gente quer saber as coisas e falar, se alguém falar, dizer assim: rapaz, eu conheci uma tia ali, que ela pega um copinho d'água, põe um negocinho de arruda, começa a falar ali, conta tudo a tua vida. Cara, faz fila. Dobra a quadra. Eu e a Shirley, quando ia numa mulher dessa, a Shirley está lá atrás, ela até se esconde. Quando a gente era católica, a gente ia numa tia dessa que fazia uns benzimentos lá, E a tia acertava as coisas. Ela disse para a Shirley uma vez assim: seu marido, logo que eu me converti, eu já estava na igreja, mas a Shirley ainda demorou um pouquinho, ela ia lá. A Manuela pequenininha, ela disse assim: seu marido, no futuro, vai andar só de terno e gravata. Vai subir no avião, descer do avião, subir no avião, descer do avião. Ele vai ser uma pessoa muito importante. E aonde ele for, vai ter milhares de pessoas atrás dele. Ela errou? Não. Ela acertou. Por quê? Porque ela é nervosa. E tem uns nervosos aí fora, que acertam as coisas. Ontem alguém mandou para mim, para ilustrar o que eu estou falando para vocês, uma entrevista num canal do YouTube, eu não sei, de um adivinho famoso aí do Brasil, que costuma acertar as coisas,
falando que vão prender o Bolsonaro, que vão prender um monte de gente importante de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina, tudo junto, que os caminhoneiros vão paralisar tudo, que vai ter fome, que vai virar um inferno e vai ter uma guerra no Brasil. Ou ele me escuta, ou alguém contou para ele, né? A pessoa mandou para mim, eu falei, ou ele me escuta e daí ele está repetindo o que eu falo, ou alguém contou para ele. Então, isso existe e a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Vocês têm que aprender isso. Não é porque você é crente que você tem que ser idiota. Tem muito aí que é. A gente não pode negar e não deve negar os fatos e as coisas que a gente vê e ouve. Mas a nossa profissão de fé é diferente. O que nós professamos é outra coisa. Nosso Deus é Jesus Cristo ressuscitado, ponto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Mas não quer dizer que as coisas do mundo não existam. Não quer dizer que o cara que faz um mapa astral ele é um bobão. Não. Que ele faz e o cara bom, o cara certo, tudo. Mas a Bíblia condena isso. Você não pode ir fazer. A Bíblia fala dos prognosticadores. Os caras que dão os prognósticos. Né? O cara que invoca o espírito dos mortos. A Bíblia está escrito isso em Samuel. A Bíblia diz que Saul foi procurar uma necromante. A Bíblia fala. O que é necromante, pastor? Alguém que invoca os mortos. Hoje, apesar de todos esses pilantras que tem aí, né? Que tem um monte de gente vagabunda nessa área aí, né? Que engana todo mundo e fala, recebi uma carta do cara que morreu lá, teu parente, e ele falou, né? Não tem isso aí, a gente vê muito em filme, essa coisa, né? Bola de cristal, ficava, né? Os mantos lá, umas coisas. Tem até uns filmes legais, a gente assiste, dá muita risada. E alguns, eles acertam, sempre acertam. Alguns. Se eles têm conhecimento, eu não sei, porque a Bíblia não fala isso. Então eu não posso afirmar uma coisa que a Bíblia não me dá embasamento para falar. Tudo que eu estou falando para você é embasado dentro da palavra de Deus. A Bíblia me dá embasamento para falar isso. E a Bíblia diz que Saul, ele foi procurar uma necromante, e a Bíblia diz que ela chamou o espírito de Saul. Está escrito na Bíblia, literalmente. Porque a Bíblia, ela não advoga para ninguém, né? Ela não esconde nada, ela conta. A Bíblia, o livro de Crônicas, por exemplo, é um relato de tudo o que aconteceu. Ele não diz se está certo ou se está errado, ela só conta o que aconteceu. Né? E o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, também é próximo do livro de Crônicas. E que talvez, né, o livro de Crônicas, além dos cronistas atuais, tem alguma coisa de Samuel também. Ela conta essa passagem absurda de Saul, e ele foi condenado por Deus por causa disso. Ele morreu por causa disso. Aí ele fez. Só que é o seguinte, quando ele vai na necromante ou feiticeira, se você preferir, também não está errado, seria um sinônimo. E a Bíblia diz que a mulher chama Samuel pelo nome e ele sobe. Quem está subindo está onde? Está em? Mas veja, a Bíblia diz que quando a gente morre, a gente... Então se você está dormindo, quem ela chamou? Foi o Samuel? Não. Isso é muito claro na Bíblia. Isso você tem que ter clareza. Ok? Então a Bíblia diz que ela chama Samuel. A Bíblia não diz que era Samuel. Vocês têm que ter um entendimento adequado da palavra. Mas eu dou risada, eu acho legal esses mantos aí, porque você aprende as coisas com Deus. Porque Deus está te mostrando como funciona o mundo espiritual. Ele está dizendo que lá embaixo, na terra dos mortos, pé junto, que não morreram no Senhor. E muitas vezes você fica buscando, meu Deus, onde é que nós estamos indo? Ah, pastor, como é que, dos demônios, quem que criou, como é que fez e tal. Cara, a Bíblia diz que tudo quem fez foi Deus. Deus é o criador de todas as coisas, no céu e na terra, tudo foi Deus que fez. A Bíblia é clara a esse respeito, a gente já estudou esses dias, eu já mostrei na Bíblia isso para vocês. Ponto. Mas o que acontece? A Bíblia diz que todos nós um dia, a gente vai ser julgado. Não é assim que a Bíblia diz? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que um dia será aberto o livro da nossa vida. Ele diz, você tem que estar com o teu nome escrito no livro da
vida. Então nós temos um livro da vida, cada um de nós. Agora, como nós vamos num julgamento, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado, porque ele intercede por nós. Quem é o acusador? E ele vai acusar você como? Veja, culto racional, não é emocional. Como é que o diabo vai acusar você? Eu troco de nome se essa informação estiver errada. Isso não é Bíblia, eu estou falando que eu acho. Não costumo dar minha opinião, mas eu vou falar. Eu acho, irmão, que desde que a gente nasceu, né, o Senhor guarda a gente. Tem os anjos da guarda que estão conosco, Salmo 91 fala isso, que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, né? E alguns, não sei se todos têm, mas eu às vezes vejo uns ali e tal, andando com uma pessoa específica. Então, assim como os anjos estão lá e o mundo espiritual, ele faz parte do mundo físico, nós coexistimos, o mundo espiritual e o mundo físico, ele coexiste. Por isso que é normal quando você começa a jejuar, orar, jejuar. Ai, pastor, eu acho que eu vi um demônio. Irmão, é normal, porque eles estão aí, é porque você não vê. Mas quando você começa a jejuar e orar e você vai ficando mais crente, teus olhos espirituais vão se abrindo e você começa a ver o mundo espiritual. Só isso. Não quer dizer que você vai para o inferno porque você viu um demônio, né? Faz parte, eles estão por aí. Às vezes eu passo nas esquinas, eu vejo, tem uma galera na esquina, né? Faz parte, irmão. Né? Tá lá os tranca-ruas, Exu, as pombageiras, se reúnem nas esquinas para pegar o bêbado, ou esse, aquele outro, aquele marcou, ele pega. E eles andam por aí. A Bíblia diz isso. Quando Satanás chega à presença de Deus, livro de Jó, capítulo 1, não é assim que está escrito ali? Verso 2, 3, 4, 5. Deus olha para o diabo e fala: ô rapaz, onde você anda? O que ele fala? Estava lá no inferno queimando no fogo? O que ele fala? Passeando pela terra. É o que eles fazem, eles estão na área. Tem um outro texto que fala também sobre isso, que a Bíblia diz que quando você tira um espírito imundo de uma pessoa, ele sai e fica vagando, a Bíblia diz. E depois de 7 dias ele volta para ver a sua casa. Porque não se iluda, ou você é a casa do Espírito Santo ou do diabo. Ou é um ou é outro. O mundo espiritual não tem em cima do muro, né? Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Deus falou que nesse mundo tem 2. Amém? Então você pertence a um ou a outro. É Jesus que disse isso. Então eu acredito que é bem assim que a coisa faz. Então o que eu acredito? Eu creio que o diabo tem um demônio reservado para cada um de nós. Para cada um. E ele fica de longe só aqui, ó. Sacou? Você acha que... Crente agulha, conhece? Se enfia em qualquer buraco, né? Tem ninguém vendo. E ele vai... hoje eu tô... E o diabo tá lá só aqui, ó. Agora a tecnologia é diferente, ele tá assim, né? Aliás, assim. Agora é Full HD o vidinho que ele está fazendo de você, né? E aí quando você chegar diante de Deus, como é que ele vai te acusar? Eu creio que vai abrir uma televisão lá, uma telona, lá no céu, e vai começar a passar tudo aquilo que você fez, diante de um tribunal. Ao vivo e a cores, deve ser uns 15K já até lá, né? Não sei, mas vai ser bem melhor que hoje. E aí o diabo vai falar assim: olha senhor, esse aqui é meu, ó. E Jesus vai falar: não, esse aqui é meu. Está defendendo. Não, é meu, vou mostrar para você quem. Você não conhece, vou mostrar para você quem é. Crentinho, e crente é aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele põe lá, ó, o crentinho. Com a crentinha, com os crentinhos, com tudo. Né? Então eu acredito, em função da experiência de vida que tenho, do mundo espiritual, do que eu vejo, ouço, quando eu vou expulsar um demônio, ele fala, né? Eu ouço, eu tenho contato com isso, né? Então, pela minha experiência, eu acredito que é assim que vai funcionar. Então, eles nos seguem. Por que quando alguém que você gosta morre, quando você ainda não é muito crente, ou você não é crente ainda, você está mais ou menos, ou está, né, tá no meio do caminho, acontece de morrer, você vê a pessoa que morreu, por exemplo.
O meu pai morreu, apareceu para mim lá em casa. É o seu pai? Não. Por quê? Porque o seu pai está... Hoje eu vi um vídeo no Instagram de uma câmera de segurança, flagrou um gato andando na rua de madrugada. Daí o gato ia se transformando, virava um homem e saía andando. Vou contar uma coisa para vocês uma vez. Eu estava lá no centro de Curitiba, na rua Marechal Deodoro, esquina com a João Negrão. Faz tempo isso, hein? Faz tempo. E na frente na João Negrão, na frente do banco que tem na esquina, que eu acho que é o Itaú, não me lembro mais, tinha um monte de barraquinha de carrinho daqueles ambulantes, vários assim. E eu estava no lado de cá, que tem a Receita Federal, ali bem na esquina tem uma barraquinha. Eu estava olhando o jornal e o Espírito Santo falou para mim, olha para o outro lado. Eu olhei do outro lado. E lá do comecinho, vindo como se estivesse da reitoria, vindo assim, na frente do correio, passa ali, né? Passa na frente, então, vindo para atravessar Marechal Deodoro para ir naquele shopping Itália que tem ali, nesse sentido, vindo de lá. Uma moça loira alta, com cabelos esvoaçantes, assim, parecia aquele filme de uma linda mulher, né? Faltou a música, sabe? Pretty Woman, né? Aquela coisa. Porque ela vinha assim, todo mundo parava para olhar, assim. Mas eu via só a cabeça dela, porque estava atrás dos carrinhos e ela vinha vindo. E Deus falou, olha lá. E eu fiquei olhando. E todo mundo olhava. Quando ela passou, que eu consegui ver o corpo dela inteiro, daqui para baixo era um cavalo. Aqui para baixo era um cavalo. E todo mundo passava, né? Ela mexendo aquelas coisas, né? E todo mundo olhando. Mas não sabem quem está olhando, quem era de fato e quem estava nela. Então, o espírito, ele não tem corpo físico. Não tem, ele tem um corpo dele é espiritual. E ele se parece com quem ele quiser. Porque ele é uma energia, né? Não tem matéria. Às vezes, alguns demônios mais qualificados, eu vou colocar assim, se materializam. Que é aquele demônio que puxa o cabelo das pessoas, que puxa a coberta, que você vê em vídeos de poltergeist, né? Que joga coisas. Eu já levei coisas na cabeça. Você quer saber? De pegar um troço, sair sozinho e jogar em você, assim. Já vi isso com os meus olhos, que eu estou te falando, né? Na minha casa, quando eu era jovem, tinha uma máquina de TA, assim, enorme, que devia ter uns 300 quilos de aço. Enorme, irmão. E aquele troço fazia assim, ó, brrr, na minha casa, brrr, sozinho. Eu vi isso que eu estou te contando. Então, eles se materializam a ponto de poder tocar na matéria e mover ela. Faz parte disso, né? Alguns mais diferentes. Me pergunto por que, eu não sei. Eu só estou te contando o que eu já vi, né? Então, as câmeras de vídeo, às vezes, conseguem captar e flagrar essa atividade espiritual. Às vezes, ela pega fotografia, né? Você já deve ter visto aí em programas de coisa estranha, o cara tirar uma foto e tem um morto lá atrás. Já deve ter visto aí. Antigamente tinha a gente que é mais novinho, né? Antigamente tinha Acredite Se Quiser, lembra? Era um programa que só mostrava essas coisas. Daí de repente não tinha mais. E aí tirava foto e tava lá. Tipo, tinha 3 pessoas e tinha um morto no meio fazendo assim da fotografia, né? Então às vezes isso acontece, é comum, né? Então esses espíritos, eles existem, eles são verdadeiros. E a maior astúcia do diabo, não vou dizer dom, porque o diabo não tem dom nenhum, né? Ele é um desgraçado e vai morrer no inferno. Mas a maior astúcia que ele tem é fazer os crentes acreditar que ele não existe. Sabia? A maior astúcia do diabo é fazer você pensar que ele não existe. E que as coisas acontecem porque é o acaso. As coisas acontecem porque é a hora. As coisas acontecem porque... Irmão. Né? Então, se você não vigiar... Irmão. Se você não vigiar... Quando eu bati meu carro subindo a BR aqui, uns anos atrás, eu tinha uma Mitsubishi vermelha. Irmão, eu levei uma cabeçada no meu carro. Em cima do pneu da frente do meu carro. E meu carro rodou na estrada assim, ó. Eu senti como se um boi viesse correndo e desse uma cabeçada no meu carro. Me jogou assim, sem menor possibilidade de fazer nada. Eu já sabia, porque Deus já tinha me falado que isso ia acontecer.
e aconteceu mesmo. Então, eu vou dizer para você, ó, o diabo ele pode, se você for de Jesus, ele pode tocar nas coisas. Em você, só se Deus permitir. Nas tuas coisas também. E Deus falou para mim, ele falou, o diabo ele é dono do mundo e ele pode tocar nas coisas dele, que são do mundo. Ele não pode tocar em você, se você for de Jesus. Agora, se você não for, né? Então, aquele demônio que se manifestava na moça, né? Ele acertava as coisas. Eu lembrei de mais uma que eu vou contar para vocês. Muitos anos atrás, na Praça Rui Barbosa, tinha um homem e uma mulher, e quem é mais velho aqui vai lembrar o que eu vou falar, porque saiu na Tribuna do Paraná, num monte de coisa, que acertava CPF das pessoas na rua. Tinha uns pastores aí que faziam isso aí também, né? Mas aquele era vagabundo, malandro, é outra conversa. Mas os caras acertavam. Porque quando a gente estava na delegacia, que eu conheci eles lá, ele olhava para você e falava assim, você acha que eu sou estelionatário? Então pega a tua identidade, não é número tal, 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 tal. Acertava tudo, desgraçado, cara. Pensa, é um demônio que faz isso. Um espírito. Entendeu? É um espírito adivinho. E ele está descrito aqui na palavra de Deus, nesse texto. Então o apóstolo Paulo, à medida que ele ia evangelizando, aquela mulher saía e vinha andando atrás dele, porque era uma galera, né? Eles faziam um milagre, o aleijado andava, eles estavam pregando o evangelho, o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, pregador de fogo, né? E à medida que ele andava, aquela mulher miserável ficava andando atrás dele. E o demônio que estava nela falava na boca dela. E dizia assim, eis aí os homens de Deus. Ela não xingava o apóstolo Paulo, ela exaltava ele. O diabo nunca vai vir falar mal de você, para você. Ele vai falar bem. Porque ele quer que teu ego infle, você cair sozinho. Ele quer que você se ache, entendeu? Ele quer que você se ache o máximo, que você seja o cara, né? O top 10. Porque aí a tua arrogância vai crescer, a tua prepotência, a tua soberba, e tudo aquilo que age no coração humano e vai derrubar você diante de Deus. Que a Bíblia diz que os exaltados vão cair. Amém? Então ela vinha exaltando o apóstolo Paulo. Olha aí, homem de Deus. E passou um dia e ele cagou para ela. Passou 2 dias, ele cagou para ela. 3 dias, cagou. Foi uma semana lá e ele não estava nem aí. Olha o demônio. Uma hora, irmão, acho que um dia ele acordou com o ovo virado, né? Quem não acorda? As irmãs com a bunda virada, né? Os irmãos com o ovo virado. Acordou, não estava bem. Né? Não acontece às vezes de você acordar e você não está bem? O cara olha para você e fala, bom dia. Você fala, por quê? Você não é assim às vezes? Às vezes, né, irmão? Você acordou com um troço meio estranho. E a hora que ele saiu na rua, veio aquela mulher lá. Homem de Deus, olha aí o homem do Senhor. Ele olhou assim. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um cara baixinho, narigudo, protuberância nasal dele era enorme. A história fala isso. A protuberância diz que extremamente narigudo, careca. E ele tinha as pernas arqueadas. Tava assim, ó. Já pensou? Baixinho já é um xarope, né? Feio. Sobrancelha deles que parecia uma taturana. O Joséfo descreve ele. E fala como ele era fisicamente. Um historiador antigo que viveu próximo a ele. E que ele era um cara extremamente invocado. Eu acho que aquele ditado baixinho invocado veio do apóstolo Paulo. O bicho era miserável, de brabo e ruim. Ele era ruim. E eu acho que ela, né, encheu o saco dele aquele dia. E ele virou para aquele espírito adivinhador. E disse, Satanás, em nome de Jesus, sai dela. E o demônio saiu. E continuou tudo normal. Só que o que aconteceu? Ela não adivinhava mais. E como ela não adivinhava mais, ninguém mais ganhava dinheiro com aquilo. Isso gerou um prejuízo econômico. E os caras foram fazer uma reclamação para os romanos, que já não gostava muito dos cristãos. Não curtia muito, né? O pessoal judeu era extremamente esotérico. É até hoje. Eles leem borra de café, leem as estrelas, assim, tudo que inventou isso foi eles. Os caras viraram no alho.
Por isso que a Bíblia diz que eles se prostituíram com outros deuses, né? Por causa disso aí. Então, os caras foram chamar o Paulo e falaram: o seguinte, rapaz, como é que você foi tirar o troço lá agora aí? Os caras estão reclamando aí, né? Vamos ter que fazer alguma coisa com você. Qual era a punição? Uma surra, ou de chicote ou de vara. Quando tinha o chicote era o preferido. Mas de vara era que eles gostavam. Você já levou uma varada de marmelo e você acha que dói, né? Quem já levou, né? Só os guri aqui mais velhos, que as gurias nunca apanharam, né? As gurias eram cuti-cuti das mamães, né? Nós que levava porrada só, né? Na minha casa tinha até um pé de marmelo. Eu jogava água fervendo nele para matar. É verdade, eu matei ele. Nossa, era uma fonte inesgotável de vara de marmelo, irmão. Quebrava uma, minha mãe ia lá, pegava outra. E a vara de marmelo é o seguinte, é igual a vara de bambu de pescar, é 3, 4 metros, ela bate de longe assim, ó, tá! É bem molinha a ponta. Nossa, irmão, aquilo pega, parece uma injeção de fogo no teu lombo, assim. Parece que aquele fogo entra em você, leva um choque bem dado. Parece que ele entra no teu corpo, assim, ele entra mesmo, né? E vai queimando lá no fundo, irmão. Marmelo é osso. E aí quando o pessoal saía, eu fervia água na choleira, quando estava fervendo, ia lá e jogava no pé. Era um pezão assim. Até eu matar ele, matei ele, graças a Deus, ele morreu, secou. A história diz que a surra era de 39 varadas, porque se desse 40 matava. Então só dava 39. Jesus, quando apanhou no tronco, levou 39 chicotadas. Não dava a 40ª, porque se desse a 40, matava. Tamanha era a violência da surra, né? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi ressuscitado 2 vezes. Por causa de uma surra de vara, ele morreu. E aí Jesus ressuscitou ele. Apedrejado, morreu também. Foi ressuscitado, né? O apóstolo Paulo foi um cara... Nem matar, os caras não conseguiam matar ele, né? Só quando chegou a hora, Deus falou: agora pode matar, mas antes não. Ele levou aquele pau, né? De criar, surra de criar bicho. Surra de criar bicho. E os caras jogaram ele na cadeia. Cárcere é o quê? Cadeia. Então levaram ele para o cárcere, para uma cadeia. E o Paulo e o Silas, 2 companheiros, 2 apanharam junto, né? Porque quando um faz, os 2 levam, não é assim? Aprende isso, hein? Você que é casado, você tem que aprender isso. Que nós somos uma carne. O vaso fez merda, você vai pular junto, irmão. Não adianta. Entendeu? Eu cheque sem fundo, os 2 pagam. Né? É assim que funciona. Os 2 foram para a cadeia. E a Bíblia diz que eles foram colocados no tronco. O tronco era uma espécie de uma árvore que ficava no chão, pesada, para que mantivesse as pessoas imóveis. Então eles se sentavam, colocavam as suas costas na parede, ficavam com as pernas esticadas, e os seus tornozelos, então, um pedaço de madeira, e vinha uma outra madeira que fechava por cima com os buraquinhos que ficava na canela. Então batia aquele troço ali, fechava com um cadeado, uma tranca qualquer. Não sei bem como é isso. A Bíblia fala tranca, a história também tranca, mas, né? Enfim, se fosse hoje seria um cadeado. E os caras ficam ali presos para não fugir, não se mexer, não sair dali. E a Bíblia diz que apesar do pau que eles levaram, né? Estava ali quase criando bicho, se ficasse ia, né? Eles então começaram a cantar no cárcere, fazer um louvor, fazer uma vigília, porque tinha muito preso lá. E eu quero falar hoje para você, eu estou te contando a história inteira, porque eu quero que você entenda o contexto, o texto e o contexto, porque eu quero que você entenda muito bem o que eu vou te falar hoje. A gente, observando as ações de Deus, a gente vê que tudo que você faz para Deus tem começo, meio e fim. E que em nenhum momento, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar, em nenhum momento Deus se perde no meio do caminho. E se você estiver na direção de Deus, tanto a maneira como as coisas começaram
vai ser da vontade de Deus, quanto a maneira que ela vai terminar. Então não ache você que quando você toma uma atitude ou você faz uma coisa que Deus mandou você fazer, no meio do caminho acontece uma coisa absurda e aí tudo cai por terra. Por exemplo, você vai preso. O apóstolo Paulo foi preso por quê? Porque ele estava fazendo a obra de Deus. Ele não estava roubando, ele não estava matando, não estava nada. Ele estava expulsando demônio. Por causa disso ele foi preso e por causa disso ele levou um pau. Mas eu acho que se eu fosse usar uma expressão mais simples, eu diria: se você ganhou um limão, faz uma limonada. Não reclama que você queria uma laranja. Se o seu veio bem no limão, faz uma limonada. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Então, no meio de toda aquela circunstância, ele aproveitou para fazer um evangelismo aonde? Na cadeia. Na cadeia, irmão. Ele não foi lá porque ele roubou, não. Foi preso porque ele estava pregando o evangelho. Então ali eles começaram a cantar, a louvar o Senhor. E a Bíblia diz que chegada meia-noite, aconteceu um tremor, um terremoto, não sei, chacoalhou a terra, ou o anjo foi lá e fez assim, não sei, mas o troço tremeu tudo. Como a gente sabe que as construções naquele tempo elas não tinham cimento, né? Utilizava apenas o cal e a gordura de determinados animais, eles utilizavam isso para construir, para fazer as edificações, ou às vezes apenas o barro, enfim. Então, um leve chacoalhão soltou as estruturas. E quando soltou as estruturas, caíram as grades. Caiu a porta, caiu as janelas, caiu tudo. Chacoalhou, caiu tudo. O carcereiro ficou desesperado, porque não tinha iluminação, você tem que se remeter ao passado, né? Não tinha luz. Era tudo na lamparina, daí até acender, só que não tinha isqueiro, não tinha fósforo. Você tinha que ir num lugar que tivesse fogo para você trazer fogo. Por isso veio a expressão: veio trazer fogo. Só eu que sei essas coisas, que sou velho, vocês são tudo novo, né? Quando alguém vem na tua casa fazer uma visita e vai embora muito rápido, se usa essa expressão: veio só trazer fogo. Porque só veio e já está voltando, né? Mas acho que eu que sou velho, só que sei dessas coisas, vocês não sabem, né? Enfim, então tinha que levar o fogo, então não tinha como ver se os caras estavam lá ou não. Então quando o cara chegou e viu aquele, né, dentro das possibilidades, tudo caído, as portas caídas e tal, ele ficou desesperado, porque ele tinha uma grande responsabilidade diante do rei, e ele já sabia que se ele deixasse os caras sair, ele ia morrer. Pena de morte. Responsabilidade é dele, o cara estava andando, se teve terremoto, esse é o problema do cara. Todo mundo fugiu, ele ia morrer, decapitado. Então o que ele fez? Ele pegou a espada e ia cometer um araquiri. Vocês nem riram mais, estão muito tensos hoje. O que aconteceu? O carnaval que está fazendo isso com vocês, né? Estão cansados, trabalharam muito no final de semana. Eu estou com sono, eu dormi tanto que acho que eu continuo com sono, tenho que voltar para continuar dormindo. Hoje é o dia do sono, né? Ele ia cometer um araquiri, um suicídio com a espada, né? Na Segunda Guerra o japonês fazia isso, colocava a espada no chão, mas lá já era costume de se fazer isso. A ponta da espada no chão, trazia no umbigo e deitava sobre ela, ele se matava assim. Então ele ia, né? No Japão os caras fazem isso, né? Araquiri, não é bem assim, mas mais ou menos. E quando ele pegou a espada para se matar, o apóstolo Paulo gritou com ele, né? Falou: cara, não se mata, que está todo mundo aqui, não fugiu ninguém. Aí ele foi, viu tudo o que aconteceu, e ouvindo o apóstolo Paulo, porque todo mundo já havia ouvido falar no Deus de Paulo, soube no seu coração que quem havia libertado eles era Deus. E quando ele viu esse prodígio, esse milagre, essa maravilha de Deus, ele quis para ele também esse Deus. E ele disse: o que é que eu tenho que fazer para receber essa salvação que vocês pregam? O apóstolo Paulo respondeu de maneira simples. Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu
E a tua? É difícil? Veja como tem gente mentindo dentro das igrejas hoje, né? Não é? É cheio de gente mentindo hoje dentro da igreja. Dizendo que para você ser salvo, você tem que ter uma lista, né? De reivindicações, né? De obrigações, de compromisso. É uma lista. Se eu fosse fazer uma lista, se eu fosse um cara religioso, e se na minha igreja fosse ter uma lista de o que você tem que fazer para ir para o céu, primeira coisa, torcer para o Palmeiras. Segundo, fazer um bom churrasco. Terceiro, sempre que possível, enviar um bolo para o seu pastor. Quarto, quando você me der uma Coca-Cola, certifique-se que ela está gelada. E eu sei minhas exigências. Os caras exigem que você não corte o cabelo, que você não ande de calça, que você dê o dízimo. Eles exigem um monte de coisa absurda de você. Por que eu não posso também? Só que as minhas é só coisa gostosa. Nada de bobagem. Se eu fosse criar uma lista de regras. Eu não sou louco porque eu não quero ir para o inferno. E ensinar coisa para as pessoas que não estão na Bíblia. Quem está fazendo isso vai para o inferno. A Bíblia diz que quem acrescentar uma vírgula ou retirar um tio da palavra de Deus, vai para o inferno. E tem um monte de igreja ensinando coisa que a Bíblia não diz. Dizendo, a Bíblia diz. Mas não diz, não está escrito. Vai ser complicado. Como eu disse para você, todos vamos ter que comparecer diante de Deus. E tem alguns que vão ter muita coisa que explicar para Deus. Não é? Muita coisa para explicar para Deus, irmão. Muita coisa para explicar. Porque estão aplicando sobre a vida das pessoas. Sábado eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi sábado. Que é uma comunidade católica. Vocês já tinham visto isso? Nunca tinha visto. São padres que estão abandonando a igreja católica, casando, constituindo família e abrindo igreja na sua casa. Só que daí não é igreja católica, é comunidade católica. Eles estão vindo na mesma onda dos crentes, né? Por que abriu as comunidades? Porque os pastores saíram das igrejas tradicionais, principalmente da quadrangular, né? É história isso, quando o G12 veio, né? E entrou na quadrangular, que acabou, que a igreja já era ruim, ficou, né, horrorosa. Então muitos pastores que não aceitaram saíram e abriram pequenas comunidades. É assim que começaram as comunidades, né? E agora está acontecendo um movimento dentro da igreja católica romana. Os padres estão saindo, casando, e eu acho muito legal isso, né? Que daí não fica essas coisas aí que a gente está vendo com esse tipo um aí outro, né? Que está por aí. A gente não fica vendo essas coisas com criança, com outras coisas aí. Então casa, constitui família, e daí na sua casa, eu eu passei sábado, ali no bairro eu acho que é Uberaba ali, não tenho bem certeza, eu acho que é. E eu passei numa casa e falei, nossa, uma mini igreja católica, tinha sabe aquele telhado assim, com uma cruz em cima, igualzinha, só que era uma garagem. Daí eu falei eu parei, né, tava de carro, parei, olhei se não tinha ninguém, voltei, dei a ré, fiquei olhando, falei, nossa, nunca tinha visto uma igreja católica na casa de alguém. É uma igreja igualzinha, uma cópia, igualzinha. A construção, a casa nova, né? Mas era uma casa e do lado, era até numa baixada assim. Daí a minha irmã, a pastora Mari, né, que é mais culta que eu, né, me ensinou o que era aquilo. Ela falou, não, é uma igreja, é uma comunidade. Então está havendo um grande movimento, a maioria das pessoas não sabe, dos padres que estão saindo, como aconteceu com a Canção Nova aí, né, que já é um exemplo grande desse aí. E eles estão então abrindo pequenas igrejas, chamando comunidade católica. E tá assim, ó. Aí ele casa, constitui sua família e abre sua igreja. É o mesmo movimento que aconteceu nas igrejas evangélicas, que disseminou, né, essa quantidade gigantesca de igreja que tem, que está acontecendo agora nas igrejas católicas romanas, né? Então isso está acontecendo, e eu acredito que vai ser uma coisa que vai crescer muito, na minha opinião, né? Que as igrejas católicas estão esvaziando. Nem todo mundo se adapta nas igrejas evangélicas, isso é uma realidade,
né? Porque está muito difícil congregar numa igreja evangélica. Se eu fosse congregar, eu ia ter muita dificuldade, porque aí fora tá jogo duro, né? É jogo duro. Se evangélico os caras estão pregando aí, tá complicado, né? Então, Deus vai fazer alguma coisa. Eu acho que já está fazendo. Você pode ter certeza que eu estou te falando, as coisas não vão ficar como elas estão. Eu já falei isso, né? Mas tá bom, não quero entrar nisso, vamos voltar para o texto. Então, a gente vê o apóstolo Paulo indo para a cadeia, e ali ele faz um evangelismo, e ele prega o evangelho simplesinho, evangelho purinho, né? Que é crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua, porque quando você acreditar em Jesus Cristo, quando você se converter, quando você for um crente porreta, teu marido também vai crescer. Teus filhos vão crescer também. Porque eles vão olhar a mãe, que normalmente é a primeira que vai, né? Na minha família foi a minha mãe a primeira que se converteu. Depois trouxe todo mundo. Porque eles olham, o que eles vão olhar em você? A tua transformação. Eles vão olhar a tua mudança. Porque antes você gritava em casa, agora você não grita mais. Antes você jogava o chinelo na cabeça de todo mundo, né? Agora você já não joga mais. Antes você ficava com raiva, não fazia comida. E agora você faz. Hã? Não é assim? Chegava em casa, né, cozida de madrugada, agora você não vem mais. Então o que você vai gerar no coração dos teus filhos, do teu marido, dos teus vizinhos? Os caras vão olhar e vão dizer, nossa, o que foi que aconteceu na vida dessa bênção? Foi para a igreja. Os caras vão dizer, não, mas essa igreja aí é boa, porque para ter mudado essa pinta brava aqui, saiu, quero conhecer. Não é assim? Isso chama-se igreja orgânica. Igreja orgânica. Ela cresce pelo testemunho. E a igreja cristã, primitiva, nasceu e cresceu assim. Pelo testemunho. As pessoas vão vendo a tua mudança, a tua transformação, vão vendo a tua alegria, vão vendo que antes você só chorava, agora você só dá risada. Vamos ver que antes você torcia para o Corinthians, agora você se converteu, torce para o Palmeiras. Virou gente boa. Vamos ver que antes você pintava teu cabelo de vermelho igual um palito de fósforo, agora você pinta de loiro, de outra coisa. Enfim. Você vai demonstrar uma mudança. E essa mudança vai exalar um bom cheiro. E as pessoas, quando sentirem esse cheiro bom, elas vão querer cheirar bem assim também. É assim que a igreja de Cristo cresce. Se era doente, foi curado. Né? Tinha um monte de problema, agora Deus está resolvendo a tua vida. E aí você não fica falando, enchendo o saco de todo mundo. Ah, você tem que ir para a igreja. Ah, você tem que se converter. Rapaz, larga essa bebida. Para com esse cigarro. Para com isso, porque senão você vai para o inferno. Você não fica com essa conversa. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse é o verdadeiro evangelho. Então quando a pessoa vem conversar com você e dizer, cara, minha vida está uma merda, o carcereiro ali ia se matar. Minha vida está uma merda, eu vou tirar minha vida aqui, mas o que eu tenho que fazer? Rapaz, não precisa fazer nada não. Está tudo certinho, ninguém fugiu, está tudo aqui, fica frio. Você só precisa crer no Senhor Jesus. E Jesus vai salvar você, a tua casa, vai resolver as coisas, vai ajudar você, vai abençoar a tua vida. Você só joga semente, irmão, assim, ó. A Bíblia diz que quem rega e faz crescer é Deus, não é você. Não é você, irmão. Não é você que converte ninguém. Não é você. Ah, eu sou um pregador de rua, ando convertendo. Não. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Não é você. Quem transforma as pessoas é Jesus. Você não morreu na cruz por ninguém. Quem morreu foi Jesus. Quem vai transformar a vida das pessoas é Jesus. Quem vai mudar a vida das pessoas é Jesus. Então se a pessoa não mudou é porque ela não tem Jesus ainda. Aí ela está buscando, já evoluiu. Ela já está evoluindo, ela já está buscando. Mas a Bíblia diz que quem busca, encontra. Quem pede,
recebe. Quem bate na porta, a porta faz o quê? Ela se abre, irmão. Então nós, observando esse texto, vemos que Deus, que sabe de todas as coisas, sabia que Paulo iria passar por todas as situações que ele passou, porém, ele ia passar dando glória a Deus. E que essa situação ruim que o apóstolo Paulo passou, ia fazer com que toda a família do carcereiro viesse para Cristo. Então eu não tinha um propósito nisso. E eu quero que você entenda e aprenda isso. E você vê que quem levou o Paulo para a cadeia não foi o diabo, foi Deus. Quem fez o apóstolo Paulo levar um pau não foi o diabo, foi Deus. Ele levou por causa da alma daquelas pessoas. Porque se ele não tivesse apanhado e não tivesse sido preso, ele não ia alcançar a casa do carcereiro, irmão. Você tem que entender isso. Deus continua no controle, irmão. Deus sempre esteve no controle. Para de se desesperar. Para de ter medo, irmão. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Ele continua no controle. Por mais que a gente vá preso, eu quero que você entenda bem isso. Por mais que a gente vá para a cadeia, tem um propósito nisso. Um propósito. Deus, ele domina todas as coisas. Se ele não quiser que você vá preso, você não vai. Agora, se for necessário que isso aconteça, você vai. É assim que é, irmão. Você está com Jesus, você não confia nele? Você não bota fé no taco de Jesus? Não? Está com medo por quê? Está com medo por quê? Está com medo de ir preso? Eu recebo essa pergunta umas 15 vezes por dia. Você está com medo de ir preso? Não. Não. É claro que ninguém quer ir preso, né? Eu não quero. Aí se for, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, irmão? Alguém quiser me dar um curso grátis de canária, eu tenho que fazer. Vou fazer o quê? Fugir? Ah, irmão, eu tenho que me submeter a Deus. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus. E Deus, ele é soberano em tudo e sobre todos. A soberania de Deus, ela é verdadeira. Ela é verdade. E louvado seja Deus por isso. Então, se Deus quiser, for preciso e necessário, vai acontecer. Se Deus não quiser, não é preciso nem necessário, não vai. É simples assim. Isso é crer. Isso é crer no Senhor Jesus Cristo, para que de fato seja salvo tu e a tua casa. Então, esse texto, ele trata sobre isso, irmão. Sobre a soberania de Deus. Não liga o barulhinho que a Vanessa está fazendo a aspiração do Leozinho, da maquininha de respiração dele, tá? E faz esse barulhinho de sucção aí, mas não se incomodem que ela está higienizando o Leozinho lá atrás. Então, é isso que acontece, irmão. Quando eu e você, a gente crê no Senhor Jesus Cristo, nós estamos debaixo do seu senhorio, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder, por mais que não pareça. Porque às vezes parece que é o homem que está dominando, não é? É o homem que mandou Paulo para a cadeia, não é? O homem que condenou o apóstolo Paulo. Escute o que eu estou te falando, Deus está falando com você. Foi o homem que condenou o Paulo, foi o homem que deu a surra no Paulo, foi o homem que... Não foi não. Foi porque Deus quis, porque era preciso e necessário para um bem maior. No final, a salvação de muitos. Amém? Fique de pé então que a gente vai orar. Glória a Deus e aleluia. Hoje foi uma mensagem didática, né? Mensagem didática. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça, que eu vou orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero aqui lhe apresentar todo o meu povo, toda a minha igreja, diante de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que a tua palavra, Senhor, ela esteja sobre a nossa vida. Que a tua palavra, meu Deus, ela venha sobre cada um de nós. Que nós sejamos alcançados pelo Senhor.
Senhor, que o Teu Espírito Santo se mova nas nossas vidas, que a Tua palavra de fato seja viva e eficaz, e que nós estejamos verdadeiramente debaixo do Teu senhorio. Papai do céu, em nome de Jesus, nós andamos com Paulo numa terra estranha, pregando o Teu Evangelho, e estamos sujeitos e submissos a todas as autoridades, como a Tua palavra recomenda. Por isso eu te peço que o Senhor seja o nosso Deus soberano sobre todos e todas, sobre todas as coisas, circunstâncias e situações. Que a Tua mão, Senhor, poderosa venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar, Senhor, de todo mal. Papai, na autoridade e no poder do Teu santo nome eu peço que o Senhor venha nos abençoar nessa noite segundo a Tua palavra, e que o Senhor venha balançar a terra, Pai, em nome de Jesus, com o Teu poder, para que todos saibam que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Tome seu assento. Glória a Deus. Sente-se aí, por favor. Jesus é bom. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram, né? Seus dízimos. Levante a sua mãozinha aí, por favor. Você que trouxe a sua oferta, para pegar um envelopinho, para você poder deixar a tua oferta na igreja. Hoje eu estou de par com o tio Gerson, né, tio Gerson? Você está de camisa, eu estou de calça, da mesma cor, né? Podia os dois fazer um, né? Trocar. É. Parece que nós roubamos alguém, você roubou a camisa e eu a calça. Viu? E foi sem querer, né? Estamos combinando. Então, é Jesus, né, tio, na nossa vida? É Jesus na nossa vida. Aleluia. Jesus é bom. Ai, papai do céu. Vamos que vamos, né? Começar mais uma semana. Eita glória. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu estava orando, Deus me deu uma visão. Vou contar para vocês. Eu vi a mão de Deus, uma mão gigantesca, pegando a terra assim, ó, e apertando. E escorria o líquido da mão dele quando ele apertava assim. E Deus falou para mim, eu vou apertar a terra. Aleluia. Né, irmão Júnior? Aleluia. Deus é bom. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom. Deixa eu orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, a minha igreja. Meu Deus, eu peço que a Tua mão esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe essa oferta, pode vir na frente trazer aqui, por favor. Você que está em casa, a referência bancária está aí já, né? Se você quiser enviar sua oferta, seu dízimo, fique à vontade aí. Amém, irmãos? Fiquem em pé, por favor, que a gente vai orar.
Ah, tá lá. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Eu te peço, papai, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor abençoe a nossa casa, papai. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa família, a nossa casa. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre cada um de nós, para que a gente ande na tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa estar sondando o nosso coração, nossa alma, e que nós possamos estar andando na tua presença, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãozinhas assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem? Vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.